A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua semana, os seus sonhos, em nome de Jesus. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que está conosco, que tem nos sustentado, que tem nos livrado. E você pode ter certeza, Ele te ama muito, te ama demais. Aqui vos fala Simone Costa, trazendo uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para o nosso coração, porque Deus está sempre falando conosco de alguma forma, né? Ele está sempre trazendo uma explanação, um entendimento espiritual diferente para nós. É a mensagem que a gente precisa, é uma mensagem firmada, uma mensagem que transborde o amor do Senhor, que traga para o nosso coração esperança viva, firmada pela nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero aqui deixar um convite para você que não conhece o canal, que venha conhecer, que venha abençoar o nosso canal. Um canal que está aí, né? Com a simplicidade de trazer o Evangelho de uma forma simples, clara e sincera para você. Então, meu muito obrigada a você que tem ajudado o canal. Que Deus alimente os seus sonhos, amém? Meus amados, eu vou falar hoje de uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do semeador, que está no Evangelho de Lucas também, Lucas 8, a partir do verso 4, aleluia. E diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e aves do céu a comeram. E a outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta, Senhor? Ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não sejam salvos, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Meu amado, aqui a gente tem a parábola do semeador, traduzindo, traz para nós a situação da semente, e que algumas delas caíram em vários lugares diferentes, né? Uma, caiu e foi pisada, as aves a comeram. A outra caiu sobre a pedra, mas não tinha umidade, então ela morreu. A outra caiu nos espinhos, e os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, nasceu e produziu frutos e multiplicou. Eu quero perguntar para você: que tipo de semente se encontra hoje a sua fé? Qual a semente que tem predominado na sua vida,
no seu coração? É uma pergunta intrigante, talvez até que gere ofensa para você, mas é uma pergunta necessária. Ela se faz necessária. É necessária uma reflexão sobre como nós estamos perante Deus, como está a nossa caminhada, a nossa vida espiritual, como nós temos alimentado a nossa fé. Porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca conosco, ele não dorme, ele fica rodeando. A palavra do Senhor diz que ele fica ao derredor, tentando tragar a nossa alma, tentando trazer destruição para a nossa vida, lançando seta, lançando pensamentos negativos, talvez ventanias, provocações, situações extremas, onde a nossa fé vai ser provada. E se a nossa fé estiver firmada em Deus o tempo todo, um Deus que vive, pode vir a tempestade, pode vir a luta, o maremoto, o terremoto, mas nós vamos estar ali de pé, firmes, crendo, recebendo o renovo, recebendo a esperança, crendo que Deus pode agir. Esse Deus que abre a madre da mulher estéril, que ressuscita sonhos, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele havia morrido. Essa é a dimensão, meu amado, da nossa fé. Uma fé inabalável. Uma fé que diz para nós: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. E que essa semente que já germinou, que já foi semeada na sua vida e você já experimentou, que ela gere frutos, que ela gere discípulos, que ela venha transformar a sua vida cada dia mais, que ela venha ser o seu tesouro que você se orgulha, o seu bem maior, aquele que você zela, que você tem extremo cuidado. Cuide da sua vida espiritual, vigie, ore mais, fuja do pecado, fuja dos convites, dos manjares que são ofertados, porque na nossa vida espiritual, todos os dias, nós teremos que vencer algo que não é de Deus. Todo dia a gente tem que escolher servir a Deus. E que a semeadura do Senhor, que ela seja cotidiana, que a palavra de Deus, essa semente aqui, eterna, eficaz, que ela faça parte do seu cotidiano, do seu coração, da sua vida, que ela não se perca frente às batalhas. Ela pode até ser abalada, mas que ela não seja destruída, porque o nosso Deus vive e nós temos um Pai, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o El Shaddai, o Elohim, e que nós possamos alimentar a nossa fé, para ela frutificar em nós os dons do Espírito Santo, para ela frutificar em nós o gozo, a alegria de estar em Cristo Jesus, de ter uma nova vida alicerçada pela fé, pela misericórdia do Senhor, o tempo inteiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja usado nessa terra para a glória e honra do Senhor. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.